Alô, galera! Professor Marcos André, do Biologia do Zero. Hoje nós vamos trabalhar um conceito fundamental, uma aula essencial para quem vai fazer qualquer tipo de processo seletivo, especialmente o Exame Nacional do Ensino Médio. A aula de hoje, pessoal, será sobre interações ecológicas, relações ecológicas, interação entre os seres vivos. Então, é aquele tipo de aula essencial para os conceitos de ecologia. Meus amigos, nas primeiras aulas de ecologia, nós vimos que a ecologia ela se preocupa em estudar a interação dos seres vivos entre si e desses seres vivos com o meio. Tá lembrado? Se não tiver lembrado, vai lá para a aula 1 de ecologia, aula de conceitos básicos em ecologia. A gente apresentou o conceito de ecologia, tá? Interação dos seres vivos entre si e destes seres vivos com o meio ambiente. Percebam? Para compreender a ecologia, eu preciso analisar as duas relações. As relações do ser vivo com o ambiente e a relação do ser vivo com outro organismo, que é justamente a aula de hoje, a interação entre os seres vivos, tudo bem? Então, o primeiro ponto que a gente tem que levar em consideração, galerinha, é que os organismos não são entidades isoladas, pelo contrário, eles estão interagindo uns com os outros a todo momento, bem como também estão interagindo com diversos fatores do meio. Agora, é só a situação interessantíssima para vocês, filhos. Acompanhe o raciocínio. A interação entre os seres vivos, ela pode envolver indivíduos da mesma espécie. Ou, por outro lado, pode envolver indivíduos de espécies diferentes. Digamos que você esteja caminhando, esteja andando e perceba, por exemplo, vários animais, várias aves interagindo umas com as outras. Caso haja interação entre aves da mesma espécie, nós vamos chamá-la de relação intraespecífica. Agora, se nós tivermos várias aves interagindo umas com as outras, porém de espécies diferentes, são relações interespecíficas. Por outro lado, você pode de repente estar pensando de uma doença que você teve, causada, por exemplo, por um verme, ou quando na tua infância você teve piolho, né? O piolho, pessoal, é um insetinho que causa aquele desconforto todinho na gente. A relação entre nós, seres humanos, e o piolho é uma relação interespecífica. Então, as relações ecológicas, elas podem ser divididas, filhos, em dois tipos básicos. As relações intraespecíficas, aquelas que são estabelecidas entre indivíduos da mesma espécie, e as relações interespecíficas, que são estabelecidas entre indivíduos de espécies diferentes. Entretanto, filhos, em algumas relações ecológicas, você perceberá que um dos indivíduos que está interagindo acaba tendo algum tipo de prejuízo. E essa relação ecológica, onde pelo menos um sairá prejudicado, nós damos o nome de relação desarmônica. Desarmônica. Por outro lado, algumas relações ecológicas, você percebe nitidamente que não há prejuízo. Às vezes, inclusive, os dois indivíduos que estão interagindo levam vantagem. Neste caso, filhos, nós falamos em relações harmônicas. Então, fecha comigo. A relação entre os organismos pode ser intra ou interespecífica. Elas podem ser harmônicas ou desarmônicas. Filhos, um dos pontos fundamentais desse assunto é você não tentar, de forma alguma, pegar os animaizinhos e decorar as relações ecológicas. O teu objetivo aqui no Biologia do Zero é justamente não decorar absolutamente nada. Você vai entender a relação, você vai compreender a interação. Porque a partir de um momento que você entende o que é uma colônia, o que é uma sociedade, o que é um predatismo, o que é um parasitismo, galerinha, qualquer situação, problema, cobrada nestas relações ecológicas, você vai acertar. Então, o nosso objetivo é justamente esse, te dar condições de entender qualquer relação ecológica. Agora, pega o teu caderninho do Biologia do Zero, pega o teu caderninho, vem aqui comigo, olha lá para o slide agora. Meus amigos, interações entre os seres vivos. Esse é o tema da aula de hoje. Então, eu vou colocar aqui, relações ou interações ecológicas, tudo bem? As interações ecológicas podem ser entre indivíduos da mesma espécie.
e aí nós chamamos de intraespecífica. As interações ou relações ecológicas podem ser estabelecidas entre indivíduos de espécies diferentes. São interespecíficas. Tudo bem? Cuidado, continua anotando aí, ó. Intraespecífica, mesma espécie. Tudo bem, filhos? Interespecífica, espécies diferentes. Tá? Beleza. As intraespecíficas, continua anotando nosso esqueminha, ó, o esqueminha do Biologia do Zero. Elas podem ser harmônicas, aonde não há prejuízo. Elas podem ser desarmônicas, aonde pelo menos uma sairá prejudicado. Filhos, as relações intraespecíficas harmônicas, nós podemos citar duas tradicionais, a colônia e a sociedade. Tudo bem? Colônia e sociedade. As intraespecíficas desarmônicas, olha quais são, filhos. Competição e canibalismo. Competição e canibalismo. Tudo bem? Olha para o Marcão agora, olha para mim. Filhos, quando eu faço referência à relação intraespecífica harmônica, significa dizer que todos os indivíduos que estão interagindo são da mesma espécie e a interação entre eles não gera nenhum prejuízo. Quando eu falo em relação intraespecífica desarmônica, significa dizer que pelo menos um organismo vai sair prejudicado. Agora, se ela é intraespecífica, obviamente, todos os integrantes da associação pertencerão à mesma espécie. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Vamos lá para o slide de novo. As relações interespecíficas, filhos, também nós vamos dividir em harmônicas e desarmônicas. Acompanha aqui, ó. As interespecíficas harmônicas. Nós vamos citar algumas que são fundamentais. Cuidado, galerinha. Protocooperação. Importantíssima. É uma relação, turma, onde ambos saem beneficiados. Ela é positiva e positiva. Porém, ela é facultativa. É uma relação não obrigatória. Mutualismo. Mutualismo, pessoal, já é uma relação ecológica onde também todos saem beneficiados. Só que a diferença é que esta relação ecológica ela é obrigatória. Marcos, como assim facultativa? Como assim obrigatória? O mutualismo, filhos, necessariamente para um organismo sobreviver, ele precisará do outro. Obrigatoriamente, para um organismo sobreviver, ele precisará daquele a partir do qual ocorre a interação. Na protocooperação, não. Na protocooperação, eles vivem sós. Eles vivem isolados, pessoal. Só que eles levam vantagem quando estão juntos. De novo, no mutualismo, os organismos dependem. A sobrevivência de um depende do outro. Na protocooperação, eles vivem isolados. Só que eles levam vantagem quando estão juntos. Deu para compreender, pessoal? Tranquilo, né? Vamos lá para o slide de novo? Olha só, vamos lá. Harmônicas, então, protocooperação, mutualismo. Toma muito cuidado, pessoal, com inquilinismo. Inquilinismo, tudo bem? Na qual o inquilino leva vantagem, mas aquele que serve como abrigo, ele não leva nem vantagem nem desvantagem, então a relação para ele é neutra. Toma muito cuidado com o comensalismo. Filhos, o comensalismo é igual ao inquilinismo, tudo bem? Mas geralmente envolve restos de alimento. E existe um inquilinismo especial que a gente gosta muito de falar, que é o epifitismo. O epifitismo é uma relação estabelecida entre vegetais. A planta epífita leva vantagem e a planta que serve como suporte não tem nem vantagem e nem desvantagem. Olha para mim agora, filhos. O que tem em comum essas relações que eu acabei de citar para vocês? Todas elas envolvem indivíduos de espécies o quê? Diga aí para mim. Diferentes. E em nenhuma delas ocorre prejuízo. Então, todas essas relações que eu citei, como é que nós vamos classificá-las? Interespecíficas, desarmônicas.
Agora, dá uma olhadinha para o slide para a gente entender a diferença. Opa, errei. Todas elas serão interespecíficas harmônicas. Agora, dá uma olhadinha para o slide que nós vamos ver a diferença das interespecíficas desarmônicas. Olha lá para o slide. Então, filhotes, olha só. As relações interespecíficas desarmônicas, nós podemos citar o predatismo, aonde o predador abate a sua presa. Nós podemos falar no parasitismo, aonde o parasita que se beneficia vive às custas do seu hospedeiro. Nós poderíamos falar da competição, na qual a competição é estabelecida quando os nichos ecológicos são semelhantes. Nós poderíamos falar do amensalismo, na qual um organismo é neutro, mas ele acaba prejudicando um outro ser vivo. E existe uma relação chamada de sinfilia ou esclavagismo, na qual um organismo se beneficia enquanto ele vai utilizar os serviços, as atividades, os produtos de outro organismo que muitas vezes é prejudicado. Então, olha para mim, filhos. Nós vimos, então, nesse organograma que eu apresentei, que há uma classificação das relações ecológicas. Então, o que a gente precisa? Classificar em intra e interespecífica, harmônica e desarmônica. E, acima de tudo, filhotes, saber caracterizar cada tipo de relação. Só que o Enem é muito interessante na sua forma de cobrança, porque o Enem não te cobra objeto de conhecimento. O Enem te cobra o quê, filho? Habilidade. Então, essas relações ecológicas, elas são fundamentais para determinados comportamentos, para determinadas atitudes em relação ao meio ambiente. Então, nesse contexto, a gente também vai analisar as importâncias das relações ecológicas na manutenção do equilíbrio populacional. Agora, galerinha, vamos trabalhar o primeiro exemplo de relação ecológica? Vamos lá? Olha aí para o slide, filhos. Relações ecológicas intraespecíficas harmônicas. Então, vem aqui comigo, ó. Intraespecíficas, porque envolvem indivíduos da mesma espécie. Harmônicas, porque não há prejuízo para os indivíduos. O exemplo que nós estamos trabalhando, pode observar aí, vai ser a colônia. Galerinha, aqui na esquerda de vocês, onde eu estou apontando com a setinha, nós temos uma colônia que é o coral verdadeiro, o coral cérebro. O coral verdadeiro, filhos, é um agrupamento de quinidários. Essa colônia, ela é chamada de colônia homomórfica. Essa colônia, ela é chamada de colônia homomórfica. Vamos traduzir a palavrinha, filhos. Homo quer dizer igual. Morfo quer dizer forma. Então, o coral verdadeiro, o coral cérebro, ele é formado por indivíduos morfologicamente iguais. Ao lado do coral cérebro, nós temos um outro exemplo de colônia, que é a fisália ou caravela do mar. Essa colônia, filhos, ela já é heteromórfica. Heteromórfica. Hetero, diferente. Morfo, forma. Ou seja, os integrantes que compõem a colônia, eles são morfologicamente diferentes. Percebam só. Olha aqui, turma. Bem aqui, ó, eu tenho um indivíduo que nós damos o nome de dactilozoide. A função dele é apenas capturar o alimento. Bem aqui, ó, eu tenho um cara chamado de pneumatóforo. A função dele é armazenar ar e flutuar. Bem aqui, ó, eu tenho o gastrozoide, que a função dele é a alimentação. Nós poderíamos citar, por exemplo, pessoal, o gonozoide, que a função dele é participar da reprodução da colônia. Então, o que acontece? Nessa colônia, os indivíduos são morfologicamente diferentes. Agora, olha para mim. Por que eles são morfologicamente diferentes? Talvez essa seja a sua pergunta e eu estou aqui para te responder. São diferentes porque executam funções diferentes. Lá na colônia, que é chamada de homomórfica, os indivíduos são morfologicamente iguais porque não existe
especialização de trabalho, especialização funcional. Na colônia heteromórfica, eles são diferentes porque eles executam funções diferentes. Mas o que mais chama a atenção? Uma caravela, filhos, não é um organismo, é uma associação, é o agrupamento de indivíduos da mesma espécie. Colônia envolve indivíduos da mesma espécie, anatomicamente unidos. Agora, galerinha, dá uma olhadinha no slide para o nosso próximo exemplo de relação ecológica. Vamos juntos, vamos lá. Olha o que eu tenho agora. Relações intraespecíficas, envolvem indivíduos da mesma espécie, harmônicas, nenhum indivíduo sai prejudicado, e o exemplo vai ser a sociedade. E nós temos aqui, pessoal, a sociedade das abelhas. E quando nós analisamos a sociedade das abelhas, nós percebemos que elas são da mesma espécie e elas são anatomicamente separadas. E mais ainda, pessoal, vejam só, a sociedade das abelhas, ela é subdividida em castas. E o que são castas? São grupos que exercem funções específicas. E quantas castas tem na sociedade das abelhas? 3. Nós temos fêmeas, que são as operárias. Essas fêmeas, elas são estéreis. Existem fêmeas que são férteis, que corresponde à rainha. E existe o macho. O macho na colmeia corresponde ao zangão. Galerinha, qual é a função da operária? Trabalho braçal. É ela quem produz o mel, é ela que corre atrás da comida, é ela que alimenta a abelha rainha, é ela que produz a geleia real, é ela que vai proteger a colmeia, é ela que faz tudo numa sociedade das abelhas. A rainha, pessoal, tem a vida que que todo mundo quer, tem a vida que nós pedimos a Deus. Rainha não faz nada, a não ser, filho, cuidar da colmeia e se reproduzir. Essa é a função dela, porque ela é a única fêmea fértil. Zangão também, filho, serve apenas para se reproduzir. A grande questão é que o zangão só se reproduz uma única vez. Tá? Geralmente ele morre durante a cópula ou logo após a cópula. Agora, galerinha, olha a situação interessante. Vejam só, olha para mim. Filhos, na sociedade das abelhas, há uma diferença cromossômica na determinação do sexo dos indivíduos que a compõem. Por quê? Porque todas as fêmeas, elas são originadas pelo processo de fecundação. Ou seja, se há fecundação na formação das fêmeas, significa dizer que nós temos N cromossomo do espermatozoide, N cromossomo do óvulo e forma então o zigoto 2N. Então vamos lá para o esqueminha. Turma, todas as fêmeas então, elas são 2N, elas são diploides. Todos os machos são N, os machos são haploides. Ou seja, a formação do zangão se dá sem o processo de fecundação. Então, anota, filho, não perde a informação. Como houve o desenvolvimento de um indivíduo sem o processo de fecundação, nós damos o nome de partenogênese. Partenogênese. Então, partenogênese é uma modalidade reprodutiva na qual o óvulo se desenvolve sem a ocorrência de fecundação. Olha para mim, no nível de prova, hard, quando você tiver partenogênese, pode ter uma partenogênese arrenótica, que só dá origem a machos, como foi o exemplo citado. Partenogênese telítoca, aonde só dá origem a fêmeas. Acontece muitas vezes com os pulgões. E outros insetos, pessoal, pode ter uma partenogênese deuterótica, que dependendo das condições ambientais, poderá originar machos ou fêmeas. Tudo bem? Então, a sociedade das abelhas, vamos fechar a ideia, envolve indivíduos da mesma espécie, anatomicamente separados. No caso da sociedade das abelhas, 3 castas, rainha, operária e zangão. Rainha, fêmea fértil, operária, fêmea estéril, macho, zangão, também fértil. O macho é haploide, as fêmeas diploides. E os machos são originados por uma modalidade reprodutiva chamada partenogênese, que é o desenvolvimento do óvulo sem a ocorrência de fecundação. Galerinha, imagem. Percebam que,
a operária, ela é diferente da rainha, que é diferente do zangão. Então, como todos eles são morfologicamente diferentes, a sociedade das abelhas é um exemplo de sociedade heteromórfica. É um exemplo de sociedade heteromórfica. Agora, galerinha, pensa lá nos elefantes. A sociedade dos elefantes, cada um tem a mesma forma. Então, uma sociedade homomórfica. Mais uma vez, a sociedade homomórfica, a sociedade heteromórfica, especialmente a heteromórfica, está associada à divisão de trabalho. Tudo bem? Agora, filhotes, anota aí. Qual é a diferença de colônia? Qual é a diferença de sociedade? Resposta: a colônia, os indivíduos são anatomicamente unidos. Na sociedade, os indivíduos são anatomicamente separados. Tudo bem, filhotes? Vamos lá para o slide de novo? Acompanha aí, vamos lá, juntos. Relações intraespecíficas, mesma espécie, desarmônicas, onde pelo menos um sairá prejudicado. Aqui eu tenho dois veados brigando entre si, pessoal. Esses dois animais estão estabelecendo entre si uma competição. E aí, quais seriam os fatores que poderiam desencadear essa competição? Basicamente, poderia ser uma competição por território. Machos são, às vezes, muito territorialistas. Essa competição poderia ser por uma questão de reprodução. Machos brigam pelas fêmeas. Ou essa competição poderia ser por uma fonte de alimento. Então, esses três fatores, eles são determinantes para o processo de competição. Tudo bem? Olha para mim agora. Em alguns casos, segundo alguns autores, a competição ela pode ser tão violenta, pessoal, que os dois saem extremamente prejudicados. E por conta disso, muitos autores consideram a competição como a única relação ecológica que poderia ser negativo e negativo. Compreenderam? Saem tão combalidos que pode ser negativo e negativo. Agora vamos lá para o slide de novo. Olha só. Aqui eu tenho a Latrodectus, a famosa viúva negra. E quando a gente fala em viúva negra, a gente pensa na possibilidade que a fêmea tem de devorar o macho. Como a fêmea devora o macho, é uma relação ecológica chamada de canibalismo. Galerinha, canibalismo recentemente, olha onde ele foi cobrado. Exame Nacional do Ensino Médio. Olha para mim, vamos entender a situação. Canibalismo. Pessoal, o cara retratou insetos que são capazes, as fêmeas, de devorar os machos. Cuidado, eu falei aranha, Latrodectus. Não é inseto, é aracnídeo. Cuidado com esse detalhezinho. Vamos lá. Então, a fêmea devora o macho. Geralmente isso acontece, pessoal, durante a reprodução. E aí você imagina, poxa, qual é a vantagem da fêmea devorar o macho? Mas essa relação, ela já é estabelecida, galera, há milhares de anos. Então, o que acontece? Tem uma certa, vamos supor, mais de 60% da matéria orgânica obtida pela fêmea vem justamente de matéria orgânica do macho, do corpo do macho. Ora, pessoal, se a fêmea acaba comendo ou acaba retirando uma parte do corpo do macho durante a cópula, dificilmente esse macho vai ser soltado à fêmea. Então, ele deposita mais sêmen e o sucesso reprodutivo da fêmea é maior. Então, se o sucesso reprodutivo é maior, isso traz vantagem ou desvantagem? Vantagem, claro. E se é vantajoso, esse comportamento ele vai ser mantido. Por que ele vai ser mantido? Porque as características vantajosas, elas são mantidas pelo processo de seleção natural. Ou seja, essa relação de canibalismo, embora ela seja prejudicial para o macho, para a espécie ela traz vantagem, porque garante o sucesso reprodutivo. Então, se ela se reproduz mais, ela deixa mais descendentes. A seleção natural direciona isso, a seleção natural determina isso. Então, essa relação de canibalismo, filhos, ela é mantida durante muitas gerações, porque ela é vantajosa, afinal, aumenta o sucesso reprodutivo da fêmea. Por isso que é meio estranho você imaginar a fêmea devorando o macho, mas do ponto de vista evolutivo é uma relação bem interessante. Agora, do ponto de vista ecológico, o macho sai prejudicado, então é uma relação do tipo desarmônica. Então as relações intraespecíficas desarmônicas, diga aí para mim, canibalismo e competição. Tudo bem? Vamos lá para o slide agora? Acompanha aí, filhos. Relações interespecíficas
harmônicas. Espécies diferentes, aonde não há prejuízo. Olha essa relação, galerinha. Olha o peixe-palhaço e a anêmona do mar, né? Todos, acredito que muitos tenham assistido Procurando Nemo. Olha aqui o Nemo, ó. Aqui está o Nemo, que é o peixe-palhaço, e aqui eu tenho a anêmona do mar. Caiu interação ecológica, a primeira pergunta que você deve se fazer. Os organismos que estão interagindo são da mesma espécie ou de espécies diferentes? Obviamente, espécie diferente. Tudo bem? Agora, galerinha, o peixe-palhaço, ele se esconde entre os tentáculos da anêmona do mar. A anêmona do mar é um quinidário. Por ser um quinidário, tem uma célula urticante. Então, o peixe-palhaço ele é adaptado, filhos, a não sofrer a queimadura que outros animais sofrem quando entram em contato com os tentáculos da anêmona do mar. Quando o peixe-palhaço se alimenta, os restos alimentares são capturados pelo quinidário. Então, olha para mim, filhos. O peixe-palhaço está ameaçado, fica entre os tentáculos da anêmona do mar, está se protegendo. Beleza? Para ele é positivo. Ele comeu e os restos alimentares, a anêmona do mar vai e abocanha. Para ela é positiva. Envolve, então, espécies diferentes, os dois saíram beneficiados. Só que se o peixe-palhaço morrer, a anêmona do mar continua viva. Se a anêmona do mar morrer, o peixe-palhaço continua vivo. Isso evidencia que é uma relação, o quê, filhos? Facultativa. Então, se é uma relação facultativa, nós vamos chamá-la de quê? Anota lá. As relações entre espécies diferentes, onde ambos saem beneficiados e é facultativa, nós vamos dar o nome de protocooperação. Beleza? Agora vamos aqui para o lado. Aqui ao lado, filhos, nós temos os líquens, de liquênio, aderido, grudado. Olha para mim agora. Os líquens, filhos, são formados pela associação de algas e fungos. As algas, clorofiladas, fotossintetizantes, autotróficas. Os fungos, aclorofilados, heterótrofos por absorção. Os fungos capturam os elementos minerais do meio, cedem às algas, que fotossintetizam. Uma parte do açúcar, a alga fica para ela, e a outra parte do açúcar, ela dá para o fungo. Olha como ela é bem bacana. Entretanto, essa relação ela é tão íntima, filhos, que alguns taxonomistas cometem o absurdo biológico de dar nome específico ao líquen. Além do mais, os líquens têm estruturas reprodutivas formadas por esporos e hifas, que são estruturas de algas e estruturas de fungos, chamados de sorédios. Ou seja, os líquens são tão íntimos que eles, inclusive, têm uma estrutura de reprodução. Isso evidencia o quê, alunos de Biologia do Zero? Evidencia o quê, alunos do QG do Enem? Que esta relação ela é obrigatória. Então, toda relação ecológica onde ambos saem beneficiados, ela é obrigatória? Olha lá, anota a situação. Toda relação ecológica que envolve indivíduos de espécies diferentes e é obrigatória, nós damos o nome de mutualismo. Então, a diferença clássica é que a protocooperação é facultativa e o mutualismo é uma relação obrigatória. Essa é a diferença. Tudo bem? Essa é a diferença. Agora olha para mim, galerinha. Há uma situação importante. Se você for buscar referências de ensino superior, dificilmente você vai encontrar protocooperação, tá? Muitas vezes você encontra mutualismo, animal-animal, animal-vegetal, animal-bactéria. Tudo bem? A ideia de mutualismo é de benefício mútuo. Para alguns autores de ensino médio, essa distinção entre facultativa e obrigatória ainda é interessante. Como o nosso objetivo é facilitar a tua vida, a gente tem que fazer esse comentário. Tudo bem? Um outro exemplo de relação mutualística bem bacana, pessoal, são os ruminantes. Anota essa aí que é legal. Os ruminantes são aqueles animais herbívoros que o seu estômago tem 4 câmaras e uma delas é chamada de rumen. Nesta câmara está cheio de micróbio que secreta a enzima que digere a celulose. Então, o micróbio se beneficia porque tem alimento disponível para ele e traz benefício ao boi porque ele faz a digestão da celulose para o boi. Se o micróbio morrer, o boi não se desenvolve.
Isso mostra que essa relação é obrigatória. Então, se ambos saem beneficiados e é obrigatório, como é que você define? Mutualismo. Mas vamos pensar o boi cheio de carrapato? O boi cheio de carrapato, ele acaba atraindo aves, chamadas anus. E o anu retira o carrapato do boi. Então, para a ave, essa relação é positiva, porque ela obtém alimento. Para o boi, é também positiva, porque ele perde um parasita. Ambos saem beneficiados. Só que se o boi morrer, a ave continua a viver. Se a ave morrer, o boi continua a vida dele. Então, isso evidencia o quê? Que é uma relação obrigatória ou facultativa? Diga aí. Facultativa. Então, se é uma relação facultativa, meus amigos, é uma proto-cooperação. Tudo bem? Tranquilo? Vamos continuar? Vamos lá? Slide. Relações interespecíficas harmônicas. Aqui eu tenho uma bromélia. Pessoal, aqui eu tenho a bromélia, aqui eu tenho a bromélia. E aqui eu vou ter uma planta suporte. A bromélia, pessoal, ela se beneficia, porque como ela fica no ponto superior, ela vai receber mais luz. E aí, se ela recebe mais luz, ela fotossintetiza com mais facilidade. A planta suporte não tem nem benefício nem prejuízo, então a relação para ela é de neutralidade. Vejam só, a bromélia se beneficia porque recebe mais luz. A planta suporte não tem nem benefício e nem prejuízo. Como não houve prejuízo nessa relação, é uma relação harmônica. Como é uma planta vivendo sobre outra, nós damos o nome de epifitismo. Epi, sobre, fito, vegetal. Então, olha para mim. O epifitismo é só uma relação na qual uma planta vive sobre a outra sem prejudicá-la. Por isso ela é harmônica. Como essa relação envolve abrigo, ela também pode ser chamada de inquilinismo. Então, muitos autores chamam inquilinismo o inquilino que se beneficia de um abrigo e este, que serve de abrigo para o outro, automaticamente não é beneficiado nem prejudicado. Esse tipo de inquilinismo voltado para o vegetal, nós damos o nome de epifitismo. Então, epifitismo é uma relação estabelecida entre plantas. Marcos, então há a possibilidade de ter uma relação desta forma entre animais? Tem. O epizoísmo. A craca fica em cima, por exemplo, de mamíferos aquáticos. Ela se beneficia e esses mamíferos não são nem beneficiados e nem prejudicados. Agora, galerinha, dá uma olhadinha na outra relação ecológica. Olha aí para a imagem. No tubarão, eu tenho alguns peixes que ficam presos, tá, na sua região ventral. Outros peixes ficam próximos ao tubarão. Por que isso é interessante? Quando o tubarão se alimenta, eles vão obter os restos alimentares do tubarão. Para esses peixes, a relação é positiva. Para o tubarão, a relação ela é neutra. Então, como não há prejuízo, é uma relação harmônica. Como envolve restos de comida, nós damos o nome de comensalismo. Comensalismo. Tudo bem? Olha para mim agora. Alguns autores de ensino médio, filhos, colocam a seguinte situação: comensalismo positivo e neutro. Tipos específicos de comensalismo: inquilinismo, epifitismo, epizoísmo, forésia ou foresia, forésia macarona. Então, o comensalismo seria qualquer relação, galerinha, positiva e neutra. E, a partir dela, nós teríamos casos específicos de comensalismo. Outros autores, por sua vez, deixam bem claro epifitismo entre plantas, epizoísmo entre animais, comensalismo, restos de comida. Então, a gente só tem que tomar cuidado para que nós não sejamos surpreendidos em nenhum desse tipo de cobrança. Tudo bem? Tranquilo? Então, vamos continuar? Vamos resolver uma questãozinha juntos. O tipo de relação ecológica que se estabelece entre as flores e as abelhas e que delas coletam pólen e néctar. Beleza, vamos lá, pessoal. Olha só. Flor, vegetal, abelha, animal. Então, qual é a ideia? A relação do tipo interespecífica. A abelha vai coletar o néctar. E, além de coletar o néctar, ela vai adquirir o grão de pólen. O grão de pólen é importante por quê? Porque ele vai participar da reprodução da planta. Então, para a planta, a relação é positiva. Para a abelha, a relação também é positiva.
Então, os dois saem beneficiados. Só que a planta depende da abelha para se reproduzir. Então, nós podemos classificar essa relação harmônica entre espécies diferentes, onde ambos saem beneficiados, de quê, pessoal? De quê? Olha lá. Mutualismo. Uma questão como essa, pessoal, é muita felicidade para o QGeniano. Uma questão como essa é muita felicidade para o Biologia do Zero. Mutualismo. Tudo bem? Vamos para uma outra questão? Analisa aí agora. Olha só. Urubu-rei, urubu preto, condor chileno, cabeça vermelha, são nomes de uma mesma ave que desempenha o mesmo papel ecológico dos abutres e das hienas. Livrar a natureza de animais em estado de putrefação. Livrar a natureza de animais em estado de putrefação. A carne desses animais está exposta. Esses animais se alimentam de restos alimentares. Então, as relações ecológicas estabelecidas por esses animais na natureza, na qual eles se alimentam de restos alimentares, ou seja, para eles é positivo, e para outros que abateram os animais é neutro, seria uma relação de quê, filhos? Diga aí para mim. Comensalismo. Comensalismo é aquele tipo de questão que o QGeniano e o do Biologia do Zero ficam extremamente felizes, enquanto que os nossos concorrentes a gente só faz lamentar. Tudo bem? No próximo bloco, nós vamos estudar outras relações ecológicas que são fundamentais também no equilíbrio populacional.